O lixo, a água, as pessoas, a comida, os cachorros, o pobre, o rico, a forma como vivemos. Na ocupação chamada São Paulo, tem sempre uma pergunta que não quer calar. Vivo na cidade! O ar é negativo! A da prisão morrendo! Joga a camiseta! Mais! Nos 10 primeiros anos do Estatuto do Desarmamento, a taxa de homicídios no Brasil caiu 12,6%. Mas algumas pessoas da categoria pessoas de bem acham que a taxa estaria menor ainda se cada um de nós portasse o seu próprio trabuco. No Congresso Nacional, os deputados da bancada da bala tiveram suas campanhas financiadas pela indústria de armas. Depois de uma demão de óleo de peroba, eles já trabalham pela revogação do Estatuto. Hoje, cerca de 17 milhões de armas estão em circulação no Brasil. Quase 50% delas são ilegais. Parte disso é fruto de contrabando. Outra parte são armas que um dia foram legais e que acabaram roubadas. Eu, que sou mineiro, fico desconfiado se a gente precisa mesmo de mais armas. Em 30 anos, 799.226 pessoas morreram vítimas de arma de fogo no Brasil. Não é melhor mudar de brinquedo? Ainda assim, decidi colocar à prova essas minhas convicções e me impus a seguinte pergunta: as armas podem nos salvar? Quando você atira, você se sente poderoso, sua autoestima se eleva, você se sente o próprio homem de Marlboro. Para saber se a arma pode nos salvar, talvez eu pudesse adquirir uma para mim e fazer o meu próprio test drive. Boa tarde, tudo bom? Opa. Tatiane, prazer. Tudo bom? Tudo bom? Prazer, Tatiane. Tudo, posso te ajudar? Tudo bom? Tô querendo uma arma, né? O treinamento eu faço aqui mesmo, né? Isso, tudo aqui. E como é que funciona? Nós temos aqui os cursos aos sábados, né? Então é um dia só de curso, começa às 9 horas até umas 18, então é uma carga horária de aproximadamente 8 horas. Então você vai ter regras de segurança, legislação, manuseio, um básico. E aí sim você começa a fazer o seu treinamento. Então eu vou mostrar o stand para você. Nós temos também um stand virtual, né? Ah, é? Tem tipo um simulador? Isso mesmo, vou apresentar para você, tá? Uma situação, não. Você vai entrar nessa residência, mas você vai ter que ter cautela. Tá. Você pode se deparar com ou um bandido ou um civil, né? Então você não pode já chegar atirando. Tem que chegar então tem que fazer diferente da polícia, Isso. Né? Não, a polícia não chega atirando também, não. De jeito nenhum, eles têm que ir com cautela. Tipo PlayStation? Nesse caso, você matou um civil. Matei o civil? Matou. Que merda, hein? Você acha que eu fui bem? Eu acho que você foi. Você morreu no final só. Não, mas eu fui bem, morri no final. Só no finalzinho. No final todo mundo morre, né? No final. Tudo bom? Prazer. Tudo bem? Fred. Baixa a trava e efetua o disparo. Beleza. Você vai pegar exatamente como você pegou na pistola. Vamos lá? Pistola e olha a 12. O segredo, Fred, é você ter o agrupamento. Você consegue... É tipo não sair Exatamente. Quando você consegue concentrar os tiros, mesmo que ele estivesse baixo, alto, é mais fácil eu corrigir você e levar a posição do tiro, que é um ajuste só de empunhadura, mas você repete. É diferente daquele tiro espaçado, que aí são N problemas que a gente tem. Entendi. Desse modo está bem tranquilo. Esse é Clóvis Aguiar, engenheiro de formação, é colecionador de armas e representante oficial da Imbel, a indústria de material bélico do Exército Brasileiro.
Ô, Clóvis, me fala uma coisa, bicho, assim, você mostrando isso, a caixinha, quer dizer, um design, né, cara? Tem gente que coleciona, né? É paixão. Você coleciona? Coleciona. Tem várias armas. O que é? Por que esse negócio, assim, exerce tanto fascínio, sendo ao mesmo tempo uma ferramenta para matar, né? Na verdade, a arma não é uma ferramenta para matar, né? A nossa associação ela é muito focada a essa defesa. Defesa do atirador, defesa do proprietário legal de arma de fogo. Aquela pessoa que paga seus impostos, que cumpre suas obrigações. Hoje atuamos já em 8 estados, a associação vem crescendo muito rápido. Temos entre os integrantes... Forte, né? A indústria é muito forte. Temos hoje vários deputados, né, que estão nos apoiando, porque reconhece o direito de defesa. Quem são os principais? Temos o doutor Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, temos o Peninha, um deputado de Santa Catarina também muito atuante. Bancada da bala, né? Isso é uma grande bobagem, uma mídia política que quer induzir, dizendo que são deputados que estão patrocinados pela indústria de defesa. Isso é uma grande bobagem. São deputados que acreditam no direito de defesa da vida. Sim, mas é porque eles são, né? Não é ilegal, né? Eles são legalmente, tem campanhas legalmente financiadas por... Quando houve o referendo do armamento, a população, em sua maioria, deixou claro que não aceitaria o desarmamento civil. Ainda assim, o governo, através de manobras, consegue criar dificuldades, ampliar a burocracia, de modo que você, cidadão, tem uma dificuldade absurda para poder ter o direito de ter sua arma de fogo. Toda pessoa que vai comprar uma arma, ela obrigatoriamente, antes da aquisição, ela faz um psicólogo. É lei. Tá? Então a gente já tem um profissional qualificado que vai me dizer o perfil daquele cidadão. Se ele não atender aquele perfil, ele não consegue sequer dar o próximo passo, que é uma prova teórica e prática para aquisição de armamento. Pergunta se o cara está com algum problema. Não, ele passa por toda a parte psicológica, né? Já matou alguém? Não, nós estamos pensando em pegar um jornalista aí, dar uns 2 tiros no pé, mas como a gente está gostando muito mesmo, dele... O pessoal merece, cara. Tem uns que merece, viu? A única coisa que a gente quer matar aqui, Fred, é o estresse. Obrigado. É um prazer conhecê-lo. Uma grande parte das armas vendidas legalmente no Brasil acaba na mão dos bandidos. Esse é um aspecto da guerra que está em curso no Brasil. Sim, são números de guerra. Enquanto os Estados Unidos registram a cada ano pouco mais de 3 mortes a bala por cada 100 mil habitantes, por aqui esse número ultrapassa os 20 mortos. Se pegarmos o exemplo dos nossos atletas paralímpicos, mais da metade foi vitimada por tiros que atingiram a medula óssea. É o caso do técnico Alex Alves, ex-jogador da Seleção Brasileira de Basquete sobre rodas. O Alex. Tudo bom, cara? Tudo bom, cara? Tudo bem, velho? Joia. Prazerão. A bala que fez o Alex se tornar paraplégico pode ter partido de uma arma comprada legalmente, embora ele não saiba direito de onde ela veio. Aqui no Brasil, a causa de acidente com arma de fogo é muito alta. Quando eu fiquei deficiente, eu também fui uma bala perdida, era mais ou menos 80% arma de fogo. E o restante, os 20%, era acidente de carro, eu que nascia com deficiência. Você já nasceu assim, isso, né? Eu fiquei deficiente quando eu tinha 16 anos. Eu estava numa festa na escola, era um bailinho aqui próximo da Vila Mariana. E terminou a festa, estava indo embora para casa. De repente eu senti um impacto nas costas, né? Eu achei que eu tinha sido atropelado, porque foi muito forte esse impacto, né? E eu caí. E quando eu cheguei no hospital, eu fiquei sabendo que eu tinha levado um tiro. Até então, era uma bala perdida, né? Mas sabe se foi polícia, se foi ladrão? Não sei, até hoje não. Eu fiquei deficiente. Agora, eu levei um tiro, mas quem deu, eu não sei. Ô Alex, e o que você pensa sobre arma de fogo, velho? Como é que você pensa, bicho, a arma na sua cabeça? Cara, eu acho assim que a arma, ela é, eu posso dizer, na mão da pessoa certa, ela pode gerar coisas boas. Tipo do policial, que vai te defender do ladrão. Porém, isso no Brasil não é realidade. O cara, ele tá bêbado, ou ele brigou com a esposa, ou ele brigou no trânsito. Ele está armado, ele simplesmente sai do carro, sai do bar, sai atirando. Na época daquela consulta a respeito do desarmamento, você ficou de que lado, cara? A favor do desarmamento ou contra o desarmamento? Eu não fiquei nem contra nem a favor. Eu só acho assim que quem entregou realmente aquelas armas que estavam em casa eram pessoas do bem. O bandido assim, não foi lá devolver. Não foi devolver, né? Porque primeiro era muito pouco, né? De trabalho, Ele trabalho bem, ele ia entregar, entendeu? Então eu acho que foi uma coisa meio para enganar, né? Meio enganatória. Ficou pior. Ficou pior. Então assim, se você quer usar uma arma de fogo, você pode usar. Você é um cidadão,
Tá, então você assume o risco. Então, se você ferir alguém, se você machucar alguém, se você matar alguém, tem que ser punido por isso. Os dados oficiais mostram uma queda no número de vítimas como o Alex desde a adoção do Estatuto do Desarmamento em 2003. Mas no Brasil, ainda se mata sem muita cerimônia. Por isso, a bancada da bala, aliada a outros grupos de deputados do Congresso Nacional, quer agora permitir o acesso de mais gente a um número maior de pistolas e espingardas, alegando que a tribo urbana, conhecida como pessoas de bem, precisa se defender. Contudo, no entanto, há controvérsias. E o caminho da paz, para muitos estudiosos do assunto, passa longe dessa ideia de transformar o cidadão num cowboy do Velho Oeste. A gente vê essa tentativa de revogar o Estatuto do Desarmamento como um grande retrocesso. Esse é Ivan Marques, diretor do Instituto Sou da Paz, que luta por mais restrições ao porte de armas. É importante entender que o Estatuto de Controle de Armas, ele vem justamente para essa função, para colocar controle, colocar regulação num mercado que não tinha ou tinha muito pouca regulação. Então, de 2003 para cá, a gente consegue dizer quem tem um registro de arma, onde essa arma está e se ela foi usada para um crime, a gente consegue ter algum padrão de controle sobre essa arma. A responsabilidade da segurança pública é do Estado. Trazer essa responsabilidade para as costas do cidadão é um peso que nós acreditamos que o cidadão não tem que ter. Eu admito, você tá na pista. O Estatuto do Desarmamento parece, até agora, muito bem sucedido. Eu sou ista, eu sou ego, eu sou egoísta, eu sou... Mas o lado negro da força já se organiza em grupos como o Movimento Viva Brasil, disposto a desmontar o que chamam de a farsa do Estatuto. Engenheiros do Havaí, Iron Maiden, bem eclético, né? Bem eclético. Este é o Benê Barbosa, líder do MVB, um camarada que, sinceramente, eu jamais imaginaria gritando: "Toca, Raul!" Lobão, né, velho? Lobão virou uma caretão, né? Pô, eu gosto dele mais agora. Você gosta mais dele agora? Sim. Por quê, cara? Porque ele tem, ideologicamente, hoje a gente é muito parecido. Você acha que ele evoluiu? Né? Eu acho que sim. Aliás, eu acabei ficando amigo dele por conta disso, né? A gente já participou de alguns hangouts juntos, né? Já tivemos juntos em alguns lançamentos, exatamente por essa encaretada que ele deu. E, pô, você é fã de Raul, né, cara? A gente gosta muito de Raul, né? A gente gosta muito de Raul. E é uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o que eu faço, né? Porque, Por quê, assim, né? Porque na realidade a questão das armas, né? Embora hoje ela tenha toda essa... Né, esse destaque na mídia, ou não hoje, né, nos últimos 15 anos, né, a grande sacada, a grande questão é a liberdade individual, né, e Raul era bem isso, né, sociedade alternativa, faz o que quer tudo da lei, né, tem tudo a ver com liberdade individual, né, Raul era um libertário. Você acha que hoje ele estaria no movimento Viva Brasil? Eu faria o possível para que sim. Você acha que ele teria uma arma? Eu acredito que sim. E onde que nasceu essa sua fissura com a arma, bicho? Olha, eu gosto de armas desde que eu me conheço por gente. Infelizmente, né, com o passar dos anos, né, a arma, ela acabou se tornando, vamos dizer, necessária para a defesa. O Estatuto do Desarmamento foi muito hábil, né, em desarmar aquela pessoa que tenta comprar e ter legalmente uma arma de fogo, né, e não passou, a gente sabe muito bem, não passou nem perto de desarmar a criminalidade ou reduzir a criminalidade violenta. Uma pesquisa feita em parceria com o Ministério Público, o Instituto Sou da Paz conseguiu fazer essa ligação da arma do cidadão que compra esse instrumento para se defender e a arma que acaba sendo usada pelo crime. A gente sabe hoje que na cidade de São Paulo, onde essa pesquisa foi feita, a arma que mata e a arma que rouba é a arma nacional de calibre permitido e que, em sua grande parte, saiu da casa do cidadão que comprou essa arma para se defender. É essa ligação que a gente precisa cortar. A criminalidade, ela não pode ver no cidadão comum a pessoa que vai fornecer um instrumento para cometer o crime. E é isso que a gente precisa cuidar. Não é verdade, isso não é verdade. Na realidade, as pesquisas que são apresentadas aí, elas têm um percentual desse tamanho, né, que são investigadas a procedência das armas. O grosso não é rastreado, por quê? Porque não há mais a numeração da arma.
Então eles pinam, eles raspam, né? Eles tiram, eles suprimem aquela numeração da arma e não é possível. Se a gente for pegar, por exemplo, como exemplo, a invasão no Morro do Alemão, né? Quando houve a retomada, vamos dizer assim, pelo poder público do Morro do Alemão, 80% das armas eram armas contrabandeadas. E uma grande parcela eram armas institucionais, que tinham sido roubadas ou desviadas das próprias polícias, né? A verdade é o seguinte, o bandido ele vai se armar. Seja de uma forma, seja de outra. Seja no contrabando, seja no roubo, seja no furto, seja no roubo de fóruns, no roubo de empresas de segurança, né? Ele vai dar o jeito. E mesmo quando ele não tem uma arma de fogo, e isso está cada vez mais comum hoje, pela certeza que o Estatuto deu para ele, que ele não vai enfrentar alguém armado, ele nem precisa de arma de fogo. Basta ver o crescimento, né, dos ataques, por exemplo, agora no Rio de Janeiro usando faca. A chamada bancada da bala é aquela ligada à segurança, são aqueles deputados ligados à segurança pública e que, de alguma maneira, receberam financiamento da indústria de armas para advogar a favor de projetos como o 3722. Tudo isso, muito claramente, para aumentar o mercado, aumentar o comércio de armas de fogo no Brasil, porque as pessoas assim conseguiriam comprar mais armas e mais munições. Então é um grupo bastante organizado, um grupo que tem um foco bastante claro, que é promover esse descontrole na regulação de armas e munições no Brasil. Ô Benê, eu vou te falar, cara, eu tenho um ímpeto assim de matar as pessoas, tipo no trânsito, ou então no futebol, sabe? Eu acho difícil isso que aconteça. Você pode teorizar tudo, né? Talvez se eu tivesse uma arma eu matasse alguém, talvez isso aqui. Mas a gente tem que usar a questão real, né? A gente já teve uma situação assim no Brasil, né? Onde as pessoas andavam realmente armadas, né? E o número de casos que envolviam pessoas legalmente armadas sempre foi completamente desprezível. A delegacia de Curitiba, né, que cuidava da emissão dos portes de armas, na década de 90 ela fez um levantamento muito interessante. Ela pegou todos os portes que ela tinha emitido naquele ano, foram 40 mil, só na cidade de Curitiba, né? E ela levantou durante um ano quantos desses tiveram qualquer tipo de envolvimento com ato criminoso. De todos, só 4 casos. Desses 4, 3 é porque eles estavam armados em locais que não poderiam estar. E um só foi realmente um homicídio, um caso passional, mas foi dentro de casa. Então, independente se ele tivesse com porte, tivesse sem porte, ele teria. Ou seja, aquela pessoa que passa por todos os testes, apresenta toda a documentação, né? Ela vai pensar 1 milhão de vezes antes de fazer uma bobagem com uma arma. A gente entende que esse discurso ele não pode ser movido por paixões. A gente tem que ter a capacidade de olhar o quanto essa legislação contribui para a segurança coletiva. Radicalizar o discurso significa que você deixa de olhar ele de maneira séria, de maneira a contribuir para a sociedade, para atender o interesse individual. Esses radicalismos levam para um debate que só desinforma. Dizendo que no Brasil as armas estão proibidas. Não, não estão. Elas são plenamente comercializadas, como respeitado o referendo feito em 2005. Você acha que as armas podem nos salvar, Benê? Quando está frio, você usa uma blusa? Usa. Você vai acabar com o inverno com ela? Não, você vai se proteger do frio, né? Então eu não acho que as armas sejam uma solução. Mas eu tenho certeza que o desarmamento não é solução para nada. Então, assim, eu não quero uma arma para acabar com a criminalidade, para virar justiceiro, para fazer justiça. Não, eu quero uma arma para defender minha família, para defender minha casa, para defender minha vida, numa ineficácia, numa ausência do Estado, né? E a gente sabe o quanto o Estado é ausente. E você acha que o seu discurso sobreviveria a um acidente doméstico, um filho que pegasse uma arma sua e tivesse um acidente? Eu acho que todos os acidentes são evitáveis. Quando a arma de fogo está envolvida num acidente com crianças, quase sempre é uma arma ilegal. Por quê? Porque a pessoa que tem uma arma ilegal acaba tendo menos responsabilidade. Tenho filhos, óbvio que eu me preocupo, né? Fui criado assim também, meu pai tinha arma em casa. Né? E fui criado assim, sabendo, Meu filho, eu tento não dar nada, cara. Tipo assim, não dá nem um brinquedo que tem arma, né?
Mas eles já vêm junto, Não cara. tem jeito. Você compra um Lego, hoje em dia o Lego tem... Não, tem arma, velho. O Lego Star Wars, todos têm arma, né? Sim, e se não tiver, ele vai pegar o Lego. Eu falo que é secador de cabelo. Falou, ó, isso aqui é gangue de cabeleireiros, esse aqui é um secador de cabelo, olha o secador de cabelo desse. Eu fico achando que é melhor eliminar tudo, né? Então, mas você não vai conseguir fazer isso. Né, Inclusive, você não vai conseguir fazer isso da vida do seu filho. A criança ela tem que ter essa violência lúdica para aprender a conviver com a violência real. Senão ela perde noção. Você acaba conseguindo efeito exatamente o contrário, né? Para ela tudo aquilo passa a ser uma coisa absolutamente desconhecida, que o dia que ela tiver que enfrentar, e a gente está num mundo que isso é real e verdadeiro, né? Ela vai ficar muito mais chocada, muito mais problemas, né? Vai saber lidar muito menos com isso que aquela que brincou de bang bang, como a gente brincou, como eu brinquei, como, porra, minha geração inteira brincou. Eu estava verdadeiramente confuso. E como Raul Seixas já dizia, pare o mundo que eu quero descer. Por isso, eu procurei pelo Padre Jesus, o pároco da igreja de São Pedro, com quem eu fui conversar no episódio sobre o problema da água em São Paulo. Ele tinha sido PM, e na sua condição de Jesus, que já pegou em armas, talvez fosse a pessoa mais apropriada para responder à grande questão. As armas podem nos salvar ou vão acabar nos matando? Padre Jesus. Oi, João. Como vai? Tudo bem, você tudo também? Bem? Tudo bom, você? Maravilha. Tudo em ordem, tudo bom. Podemos sentar um pouquinho para conversar? Podemos. Ô, Padre Jesus, eu quis procurar o senhor de novo, né? Certo. Porque o senhor foi um policial, né? Certo. E eu estou fazendo uma investigação sobre armas, né? Essa aqui é uma arma que eu acabei de conseguir para o meu filho. Foi uma sugestão que me deu um representante do movimento Viva Brasil a favor do armamento, né, da população civil. Ele me disse que é uma coisa boa, né, para ter uma criança, porque já vai aprendendo e já vai sabendo se defender também, né? O senhor acha que a arma pode nos salvar ou a arma é a desgraça do mundo? O que o senhor acha? Então, como cidadão, como ex-policial e agora como padre, eu acho que esse material não é um material pedagógico para a educação de uma criança. Eu entendo que uma arma, ela representa a morte. A arma não é um símbolo da vida. Você, como pai, com certeza tem outros recursos, outro tipo de brinquedo ou de material para educar o seu filho, que não uma arma. Agora, se o teu filho, dentro dessa nossa realidade, ou dentro dessa nossa sociedade, ou outra sociedade, estiver sendo ameaçado... Isso aqui é para pôr arma, não? Não. Isso aí é para pôr livros sagrados, de modo especial a Bíblia, e não uma arma. Entendi. Mas a Bíblia é uma arma, né? É uma arma diferente dessa, né? A palavra de Deus é também uma arma, né? Uma arma, mas que nos promove a vida. Ô, Padre Jesus, o senhor chegou a atirar em alguém? Chegou a usar a arma e atentar contra a vida de alguém, assim? Isso sempre foi um ponto de reflexão e, ao mesmo tempo, nas minhas orações, pedindo a Deus para que eu nunca precisasse utilizar aquela arma. E parece-me que fui atendido, que durante 30 anos não foi necessário apontar a arma ou disparar um projétil sequer para nenhuma pessoa. O senhor acha aceitável que um ser humano tire a vida de outro? Ainda que lutando pela paz, né? Se defendendo, como o senhor explicou, né? Veja, eu sou mais da filosofia ou então da teologia da paz, né? Então não concordaria em ninguém tirar a vida do outro. Mas, ao mesmo tempo, o maior dom que nós temos é o dom da vida. E eu tenho que lutar pela minha vida. Então, perfeito, eu não posso... Entendi melhor o seu ponto agora. Quer dizer, você está defendendo a sua
também está defendendo a vida quando não tem outra situação a não ser tirar a vida de outro, né? E se o senhor fizesse isso, você acha que você ia dormir tranquilo, ia lidar bem com isso, ou ia ser complicado? Se tivesse acontecido dentro desse contexto de lutar pela minha própria vida, eu iria dormir tranquilamente. Nós temos que, em primeiro lugar, como cristãos, lutar pela paz. Certo, isso sim. Certo. E quando se fala de paz, estamos eliminando a arma. Eu creio que os governos e a sociedade deveriam investir numa outra forma de convivência, de relacionamento, e não armas. O senhor tem arma hoje em dia? É melhor a gente pular essa pergunta, não é verdade? Tá certo. Tá bom, pai. Tá bom. Pai Jesus. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Refletir com suas palavras, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado. Obrigado por me receber aí novamente, tá? Disponha, tá bom? Tá bom. Eu vou ficar aqui refletindo um pouquinho, tá bom? Que Deus te abençoe. Tá, joia. Amém. Amém. Obrigado, viu? Eu até prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mas nesse caso, com o perdão do Raul, eu vou ficar com a minha velha opinião mesmo. A arma pode nos salvar? Em certas circunstâncias até pode ser. Mas se você deseja uma cultura de paz, não pode ser favorável à popularização crescente de uma ferramenta que, no final das contas, é uma ferramenta feita para matar. A gente que trate de desarmar o bandido, ao invés de armar as pessoas honradas e de bem. Vai que elas não sejam assim tão honradas, nem assim tão do bem. Vai saber, né?